Olá, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente nas suas noites. Hoje eu recebo aqui o presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Obeidi, e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, eu gostaria de primeiramente conversar com vocês a respeito do nosso glorioso Gonzaga. Eu tenho algumas coisas de jornalista, de observador, e eu queria primeiro dar boa noite a você, Nicolau. Muito obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço aí o convite. Muito boa noite, João Vilela. Boa noite a todos, boa noite, Guto. Boa noite, presidente do CDL, Nicolau. Obrigado. Nicolau, alguma coisa ali no Gonzaga, algumas coisas preocupam a gente. Eu queria abordar com você. A primeira questão é aquela questão ali aquele quadrilátero do Hotel Atlântico, a rua ali da Caixa Econômica, quando tem o Boulevard, Marcílio Dias. O que acontece ali no antigo Clube Sírio-Libanês, que está abandonado há um tempão? A academia está dentro do hotel, né? Não está ali naquele onde era loft, para os mais experientes. O que acontece ali que... Fica aquele par de... Exatamente. Moradores de rua... Então, ali, aquele prédio pertence a Savoy. Savoy, para quem não sabe, é uma das maiores imobiliárias e detentores de imóvel, acho que do estado de São Paulo, se não for do Brasil. Eu soube no último... Sei que você conta um ponto, conto e aumenta um ponto, né? Como diz o ditado, mas me falaram que tinham mais de 30 mil imóveis. Então você vê que eles são muito grandes, a Savoy. E pertence àquele quarteirão inteiro, onde está o Hotel Atlântico, onde está a academia, onde estão as lojas americanas, o McDonald's. Então eles são os donos ali do prédio, do imóvel, aquele prédio do outro lado que dá para Marcílio Dias. Eles só não são donos do hotel, do antigo Hotel Avenida Palace ali, que parece que foi adquirido recentemente pelo Armênio Mendes, né? Comprou esse prédio. Então teremos novidades ali, então. Ali provavelmente no futuro. Porque é uma área nobre e que está degradada, né, muito. Nicolau? Então o que acontece? A Smart Fit, a academia, ela se instalou ali. Parece que não utiliza aquele frontal. Ali o prédio é tombado, né? Ali tem o Hotel Atlântico também tombado pelo Condefat. Mas a manutenção ela é exigida. E me parece, o último contato que nós tivemos com a Secretaria de Obras, no caso Secretaria de Edificações, né, hoje, está diferente, a fiscalização, eles mandaram lá uma intimação, parece que a Savoy já recebeu essa intimação, mas até hoje não tomou providência alguma. Então aquilo fica naquele estado ali, nascendo até plantas ali, né? Não sei se você já reparou. Externamente... Tem samambaias brotando ali Exatamente. Na frente. É um absurdo, como é um absurdo também, no prédio do lado, ao Boulevard, que tem ali onde tem o edifício Olga, aquele frontal ali, com aquele pardieiro, que aquilo não é um outlet, né, nem um box. Aquilo ali é um monte de conglomerado de lojinhas. Pega ali. mal aquilo para a cidade. É horrível, lugar, né? horrível. Uma área tão nobre. Uma área nobre, horrível aquilo. Inclusive denunciamos recentemente para a prefeitura, denunciamos há alguns anos para a prefeitura, mas eu não sei o que acontece, que não tomam nenhuma providência em relação a isso, a CDL, porque a CDL protege o lojista, mas o lojista que trabalha dentro da lei, né? Então aqueles lá são lojistas que não têm nem empresas abertas. Então na denúncia que nós fizemos foi a fiscalização lá, me parece que de 50 boxinhos ali, quase 50, só 8, parece que tinha o tal do e-mail, né? Que hoje é microempreendedor individual. Bombeiro, então, nem pensar. Não, bombeiro ali, a VCB não tem. Ali, além deles terem feito aquela parte interna, que já funcionava há alguns anos, o proprietário, que eu já conversei com ele, é um senhor, é um português, e ele está mais querendo faturar, né? Ele avançou no prédio. Na calçada, né? Ele avançou na área do prédio. Área comum do prédio, prédio, comum né? do prédio. E o Flávio, que inclusive é o síndico ali daquele prédio, eu já conversei com ele, e ali parece que tem um problema ali na convenção do prédio, eles não sabem dizer se aquela área pertence à área comum ou aquela área pertence ao dono da loja. O português é dono das duas lojas ali.
e ele explora aquela área frontal. Aliás, não poderia nem ter cobertura ali, né? Pelas normas. Não, a cobertura a prefeitura intimou, eles tiraram. Tinha umas coberturas de acrílico, eles avançavam, inclusive, eu até brincava que qualquer dia tinha uns ali que vendiam roupas com manequim, eles iam qualquer dia, o manequim ia estar no semáforo. Você ia chegar com o carro, você não sabia se a pessoa estava querendo atravessar, estava atravessando, ou se era o manequim que estava ali. Então, aí eles recuaram para o piso, estão dentro do piso, mas aquilo ali a prefeitura não tem como interferir nesta parte, mas tem como interferir na parte de fiscalização. E aí ficou muito difícil, porque a parte de fiscalização da prefeitura é muito lenta, muito demorada. Para alguns, né? Que eles são muitos, é rápido, hein, os fiscais, eles são muito condescendentes, né? Conversam muito. Conversam muito, tomam muito guaraná, caldo de cana, essas coisas. É que nem juiz de futebol, né? Eles pedem calma para dar o cartão. Não, é só no final do... Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no outro sentido mais maléfico. Estou sendo mais... Vai lá, olha, toma um guaraná, vira as costas, vai embora, finge que não viu, né? E isso aí é uma prática que nós temos, infelizmente, no Brasil inteiro, que eu espero que acabe, né? É a prática do favorecimento, né? Dando que se recebe, né? Você conhece a prática. Então eu não posso acusar diretamente, porque a gente não vê, né? Mas a gente sabe que existe. E aí nós vimos que não tínhamos solução, denunciamos ao Ministério Público. Aí o Ministério Público já agiu, já mandou uma intimação para a Prefeitura, porque o Ministério Público não tem conversa, né? O Ministério Público vai lá e age. Constatada. Não, ele não age, ele intima a Prefeitura, ou intima os departamentos e faz com que seja feita a fiscalização, e aí não tem mais como ser sob pena de prevaricação, né? Não tem como ser benevolente. Então, não existe algum tipo de padronização de comércios? Não se trata isso com a prefeitura? Isso aí... Para evitar esse tipo de situação? Eu tenho um projeto de São Paulo, né, que parece que não passou na Câmara, mas era um projeto muito bom. Teve uma época, para quem não conhece, todo mundo acho que conhece a Galeria Pagé, conhece ali a Galeria Oriental, né? E aquelas galerias que tem ali, que são da onde surgiram os outlets, né? Da onde saíram esse tipo de boxinhos, né? E uma época, eles começaram a bater firme ali, e as lojas eram obrigadas a ser uma só, né? De um dono só. E que ali são lojas individuais proprietárias. Então o que acontecia? Ali tinham lojas de 10 metros quadrados, em São Paulo, né? E faziam balcões, e cada balcão valia mais do que alugar a loja inteira. Chama de bandeja, né? E nós temos uma ideia, eu tenho uma ideia, já conversei com alguns vereadores, e eu preciso que algum vereador apresente na Câmara, que seria referente aos outlets aqui, porque você não pode proibir ninguém de trabalhar, porque isso aí é constitucional, né? Vender é constitucional, você tem que estar dentro da lei e você não pode impedir qualquer tipo de comércio. Mas você pode impedir você pode solicitar que o dono do imóvel ele só alugue para quem tem empresa aberta. Então, como seria esse projeto? Você tem um imóvel lá de 100 metros quadrados, um imóvel grande, dá para colocar 50 ou 60 boxinhos lá dentro, você já faz coloca as divisórias, já faz aqueles boxinhos todos. Só que você só vai poder locar, hoje como é que funciona? Só para você entender. Hoje você loca, pessoa física, eu loco para o João. Se o João vai abrir uma empresa, se o João não vai abrir uma empresa, se ele vai abrir um mês, se ele não vai abrir, não é problema meu. Você vai me pagar o valor do aluguel e eu não estou nem aí. Você tem um espaço ali para trabalhar. Eu não estou nem aí. Qual é a minha ideia, qual é o projeto que teria que apresentar? O dono, como é comercial, o dono do imóvel comercial só poderia locar para o João se ele me apresentar o CNPJ ou CGC da empresa. Eu tenho uma empresa, está aqui. Eu tenho uma empresa, está aqui, ó. Hoje, poxa, o cara tira em na hora, 20 minutos rápido. Na internet, coisa que antigamente você precisava de um contador, contabilidade, para pedir um CNPJ. Mas ninguém quer ser MEI também, né? Não, mas ninguém quer ser. Aí você, entrando com um pedido, a Câmara aprovando isso em Santos, que o alvará só será dado para quem tem esse tipo quem tem uma empresa aberta, e o responsável por todas aquelas empresas lá dentro que locou
é o dono do imóvel, ele vai pensar 2, 3 vezes. Que aí vai estar antes. todo mundo amarrado. Não, ele vai estar amarrado, o dono do imóvel. A prefeitura pode ir lá e fechar aquele imóvel. Tá, ele vai ter que amarrar o inquilino Exatamente, dele. Exatamente. Pegar Ele vai ter cara... que ser responsável pelo inquilino dele. O inquilino dele tem que abrir só pode alugar um boxinho dele a partir do momento em que ele tiver uma empresa aberta. Aí estiver regularizado. Eu acho que regularizaria e aí resolveria. Então, precisamos só de boa vontade de um vereador ou de alguns vereadores que apresente e seja aprovado esse projeto. Mas esse projeto pode vir da própria prefeitura também, não precisa necessariamente... Mas o prefeito não vetaria, mas ele precisa da proposta dos vereadores. Não, ele pode partir dele também. Como nós conseguimos alguns anos atrás uma união dos CDLs, os CDLs até que encabeçou isso, junto com o Sindicato do Comércio, junto com o Sindicato de Hotéis, Bares Similares. Nós encabeçamos um projeto, aí montaram uma comissão dos vereadores, na época até o presidente da comissão era o Adegas, Carlos Eduardo Adegas, e aí nós montamos uma comissão, conseguimos regulamentar a lei de feiras, feiras e exposições, que era uma zona, né? Sim. Era feita até no estacionamento do Sesc, até no estacionamento do Extra. Tinha, era recorrente você ter feira. Qualquer buraco faziam. Então, como é que foi regulamentado isso? Foi regulamentado que só pode ter feira em local de exposição quem tem AVCB. Se não tiver AVCB local próprio com AVCB para fazer esse tipo de exposição. Óbvio, só temos um em Santos, isso aí privilegiou os Mendes, mas privilegiou os Mendes porque é o único, estava adequado, enquadrado dentro da lei. E outra coisa, melhorou o nível das feiras e das exposições, porque não é barato montar uma feira lá no meio. Então aquelas feiras que os caras chegavam aqui e montavam aquelas feirinhas feira de malhas, aí vinha aqui e ferrava, por exemplo, esfriou agora em Santos, né? Aí o cara vinha lá do interior, montava lá no Atlético, né? Que é o Atlético que fazia direto, feira de malha. A prefeitura fazia o pedido para a prefeitura não autorizava, negava. A prefeitura, nesse ponto, eles eram parceiros, eles negavam porque eles não concordavam. O sujeito entrava baseado na lei de livre comércio, ele pedia uma liminar, ele pedia, por exemplo, a feira ia ser realizada no fim de semana. Na sexta, sábado, domingo, né? Sexta, sábado, domingo. Ele pedia liminar na quinta-feira, conseguia liminar, você não consegue derrubar, a feira era realizada, ele já tinha feito a liminar, derrubar aquela liminar perdia o sentido. E isso era direto. Então, descobriram o caminho das pedras e era por aí que faziam. Agora, com essa lei que existe, agora não, já faz alguns anos, acho que o Adegas deixou de ser vereador, já faz mais de 8 anos. Com essa lei foi resolvido. Então, eu acho assim, todas essas bagunças, elas têm soluções. Só não tem solução se não houver vontade política. Se tiver vontade política, tem solução. Como do Boulevard, que você estava me perguntando da obra, né? Que nós falamos da obra do Boulevard, que está sendo refeita, só está sendo refeita porque nós da CDL, e o João até participou, né? Nós da CDL chamamos o prefeito marcou com a gente, nós estivemos lá, você estava no dia, né? Então o prefeito foi até o Boulevard. Foi até lá, marcamos com ele. E vocês mostraram para ele, né? Mostramos, tem até fotos aqui, se você quiser depois eu te mostro. Vamos utilizar essas fotos. E se comprometeu. E chamamos o Nilson, que é o secretário adjunto, que foi que executou a obra, secretário adjunto de edificações, aí ele questionou a empreiteira que fez o serviço, a empreiteira alegou que a qualidade do piso que foi fornecido para ele foi abaixo e que ele estava processando, a empreiteira estava processando o fabricante do piso, mas a prefeitura ele já ia entrar, sem custo algum para a prefeitura, né? Sem novo custo para a prefeitura, ia começar. O prefeito questionou na hora que dia, nós estávamos no dia 25 de abril, mais ou menos, 25, 26 de abril, não lembro bem o dia, e marcamos para o dia 8 de maio. E exatamente no dia 8 de maio a obra começou. E aí esperamos que... Já quebrou acho que metade da rua, todo lado, você olhando da Ana Costa de frente para Marcelo Dias, o lado esquerdo já foi todo quebrado. Só não foi onde está a banca de jornal, que aquele sujeito da banca de jornal está em desobediência ali ao Ministério Público, em desobediência à Prefeitura, inclusive já foi multado,
2 vezes. Que a banca continua no lugar? Ele continua, ele não tira a banca de lá. Foi construída uma banca nova para ele. Exatamente. Na frente das lojas americanas, para ele mudar. Só caçar a concessão Contra a nossa vontade, porque ele ganhou uma banca nova e vai vender aquela banca. Porque, na realidade, pelo que eu sei, ele não está querendo tirar aquela banca. Por quê? Porque ele não pode colocar publicidade na banca, que é na nova banca. Para a qual ele vai... Aquela de alvenaria. Ali tem um padrão, aquela banca é o padrão que foi feito naquela reforma. E ele não pode pôr. E, na realidade, ele não está interessado em vender jornal. Não vende jornal, vende boné. Vende... Ele vende algumas coisas até com cara de não ser muito legalizado. Parece que andou vendendo até aquele cigarro Gudan, e parece que deu problema. Você tocou numa Como questão é que eu consigo uma banca daquela, hein, Nicolau? Desculpa, Guto, mas como é que eu consigo? Eu quero uma daquela também, eu também quero. Grande, bem localizada, sem custo, de graça. Sem custo é melhor. Não, sem custo sensacional, mas num lugar sensacional. Em frente, eu quero uma daquela, Nicolau, como é que eu consigo? Eu acho que primeiro você vai ter que entrar na fila atrás de mim. Porque você também está querendo, Buscoma também? Lógico. Eu acho que a gente podia fazer uma série de bancas ali. Você sabe qual foi a minha sugestão? O sujeito não tira a banca? Não, falou que ia tirar terça-feira, amanhã. Faça a concessão do cara. Última multa que ele tomou, ele falou que ia tirar onde? Mas sabe por que ele se prevalece? Ele se prevalece porque eu falei aqui no último programa que eu estive aqui, do Augusto, que é até com Filete, e estava o Zé Geraldo e Filete. E eu falei, sabe por que ele não tira? Porque tem um vereador por trás dele. Indo no gabinete do Ronaldo Santiago e questionando e defendendo o sujeito. Fala até o nome do vereador, porque eu acho uma vergonha um vereador como Carabina se sujeitar a uma situação dessa, a ficar defendendo o sujeito que está cometendo ilegalidade. Eu acho vergonhoso para a nossa cidade vereador fazer isso. Porque o vereador ele tem que defender o interesse do cidadão. Do coletivo. Do cidadão. Ele pode defender até o interesse de um cidadão, mas o interesse legal. O interesse quando o cidadão tem razão naquilo que ele está fazendo. Interesse legítimo. Agora, legítimo. Agora, defender o interesse de um sujeito desse para criar, padrinhar, né? Ou dar carteirada na fiscalização. As outras bancas são bem menores. As outras que tem na costa. Por que foi feito daquele tamanho? Não sei. Até hoje. É onde eu ia a padronização. Eu até questionei. Duas bancas eu questionei o Nilson na época e até falei pro prefeito, não sei porquê. Falei até que tem pessoas ali, lojistas, que estavam querendo entrar no Ministério Público. E eu falei, entrem mesmo no Ministério Público, porque o Ministério Público, graças a Deus, é uma das coisas que nós temos hoje. Que funciona. Que funcionam e fazer com que qualquer cidadão pode entrar no Ministério Público com alguma coisa que lhe é de direito. Isso aí é como... o guardião da lei, né? E do espaço público, né? Ali é uma área comum a todos, o espaço público está sendo utilizado. Uma área de grande movimentação. Não, e ali ficou de uma forma que se tiver que a pessoa sair da... Começou, infeliz, vamos supor um sinistro que acontece nas lojas americanas, as pessoas têm que sair rápido dali, um carro de bombeiro para ali, uma banca desproporcional a coisa. Não, a banca está em desobediência há uns 3 anos ou 4. Desde que foi reformado. Quem terminou a reforma daquele pedaço na costa foi início do governo do Paulo Alexandre. Isso. Foi que terminou. Foi quando a banca foi para aquele local. Porque ela era para ir provisoriamente e no final acabou ficando 3, quase 4 anos. Era a reforma que você falou que enterraram a fiação, que fizeram aquela reforma ali daquele trecho entre a praia e até a Praça Independência. E aí foi para lá. E ali, aquele local, já foi contestado logo de cara pelo Ministério Público, porque um carro de bombeiro para entrar ali, vamos supor que pegue fogo no edifício Olga. Por exemplo. E o bombeiro vai precisar entrar. Não tem como parar o carro com aquela... a escada, com a mangueira. Então mandaram retirar dali. Nisso está até hoje. Aquela banca de jornal, que é uma banca enorme. Mas ele manda bem então, hein, Nicolau? Deve estar mandando mais do que o prefeito na cidade. Conseguiu uma banca maior que qualquer outra, conseguiu não pagar nada, conseguiu manter 2 bancas. Sabe o que é isso? A prefeitura, às vezes, comete esses erros. Eles agem de uma forma... Eu sou parceiro da prefeitura, sou amigo dos secretários, mas o que tem que ser criticado, eu critico mesmo. Às vezes eles agem de uma forma de não criar atrito, porque é aquela coisa assim, sabe? A mãe e o pai têm 2 filhos, aí um é bonzinho e tal, e não reclama muito,
é o que sempre vai se ferrar. Porque aquele que berra e que grita... Está sempre chorando. Aquele chorando, mesmo dando tudo para ele, é aquele que leva vantagem. Então, infelizmente, os políticos também no Brasil pensam dessa forma. Então, aquele que berra, eles vão e contemplam. Aquele que não berra, mas às vezes está sendo prejudicado, ele não é contemplado, mas ele está quietinho. Nós vimos isso agora no governo federal em relação ao Ministério da Cultura. É um absurdo. Se for levar para esse... Meia dúzia de pessoas gritaram lá e voltou atrás. E você ainda ouve do poder público, mas por que você também não fez a mesma coisa? Né? Não chorou? Exatamente. Quando você vai reclamar, olha, eu estou dentro da lei, estou fazendo tudo, não, por que você não reclamou? Você vê que como é que a Polícia Militar, por exemplo, ela traça padrão de segurança. Todo mundo sabe que tem assalto ali na Rua Lagoas, todo mundo sabe que tem assaltos ali próximo onde você tem a loja, ali no entorno, né? Ali na Praça Fernandes Pacheco, né? Todo mundo sabe que tem assaltos, principalmente pessoas de terceira idade, né? Pessoas mais velhas, que são presas mais fáceis, né? E ali, a maioria das pessoas que são assaltadas, elas não têm mais saco para ir em delegacia, reclamar que roubaram uma correntinha, que roubaram o celular. Então não tem mais saco para isso. Não tem mais saco, chega lá. Você maltratado. Chega lá, exatamente. Aí você leva a ficar 3, 4, 5 horas. Vai a senhora fazer na internet, faz na internet. Aí às vezes é uma senhora, não sabe nem mexer no computador, não sabe nem como entrar ou acessar a internet. Ou às vezes sabe, mas sabe mexer aquele... fragilizado. Não sabe. Aí não querem fazer. Aí acaba diminuindo o quê? A estatística. Aliás, essa é a estatística, sempre, né? A estatística que a gente ia perguntar para Nicolau Odeide. No outro programa a gente falou disso, né, Guto? Que é justamente essa questão. O pessoal coloca lá que não tem... o assalto em Santos é mínimo, as pessoas não vão declarar. Eu já tive, até já contei isso uma vez, o carro de uma pessoa conhecida furtado, fui até a delegacia, fiquei 3 a 4 horas lá, esperando para conseguir fazer o boletim de ocorrência. Depois que nós conseguimos fazer o boletim de ocorrência, ela falou, agora tem que ligar, você liga para a Polícia Militar. Eu falei, não tem contato? Não tem contato nenhum. Você que tem que ligar para você. Depois de 3, 4 horas, o cara está no Rio de Janeiro com o carro. Não, eles são de outro país. A Polícia Militar e a Polícia Civil, eles moram em países diferentes. Mas é um absurdo você chegar lá e você não ter a menor prerrogativa. Sou advogado, teoricamente ele tem uma prerrogativa ainda de poder ter uma certa facilidade que nem isso tem. Ô João, você não é só pelo fato de você ser advogado. Qualquer cidadão deveria ter. É pelo fato de que você é uma pessoa esclarecida, porque eu já tive situações também que se eu não fosse uma pessoa esclarecida, eles mandavam eu andar, porque eles colocam um peão lá na porta, lá, que é metido... Para não deixar entrar. É um atendente lá, que eu não sei o que não é escrivão. Mas é autoridade. É um atendente lá. Mas é autoridade. E ele impõe a você que você conte toda a história, conte todo o fato para ele. Ou seja, tem gente ali em volta. Ouvindo tudo. Ouvindo tudo, e o sujeito fica sentado, ou o sujeito ou a sujeita, né? Que às vezes é homem ou mulher, fica sentado com aquela simpatia toda, que eles devem fazer curso, né? Para serem tão antipáticos, né? Porque isso exige um... Sim, não é qualquer um consegue. Não é qualquer um consegue. Aí eles ficam sentados ali, ficam te perguntando. Você sabe que uma vez eu fui denunciar uma pessoa, negócio de uma empregada que eu tive um problema, e de um roubo que abriram a vitrine da minha loja, me roubaram algumas coisas e o seguro me exigiu boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. O cara escutou a história toda, mas não adianta o senhor fazer isso por causa disso, porque não vai adiantar. Eu olhei assim para ela e falei assim, minha senhora, eu vim aqui para fazer um boletim de ocorrência. Se ela vai me impedir, eu vou ligar para a corregedoria. Aí ela me olhou assim... Estava desencorajando, né? Ele desencoraja. Desencoraja totalmente. Aí me olhou assim, não, peraí, só um minutinho. Com aquela boa vontade. Aí eu vou falar com o delegado. Aí entrou lá, falou e tal, falou, deve ter falado assim, tem uma ala aí que está querendo fazer de qualquer jeito. E você falou... Aí eu peguei, aí ela pegou, saiu, sabe o que ela fez comigo? Olha, o delegado está ocupado e tal, não sei o que, você faz, o escrivão está ocupado, sabe o que você faz? Preencha aqui os dados. Aí eu tive que descrever... O que aconteceu. O que aconteceu, me deu 2 folhas, eu tive que descrever. Ou seja... Faz redação, E se a pessoa não sabe escrever... Mínimo, né? Se a pessoa não sabe falar... Sabe? Se eu não soubesse escrever direito... Se fosse uma mulher vítima de um estupro, por exemplo, né? Primeiro, como você falou, vai ter que contar a história para todo mundo ali... E a mesma história que ele vai contar para o delegado lá dentro. Então, aí né? depois nós olhamos isso aí a gente escuta as autoridades falando, não, porque diminuiu o governador, né? Ou sai no jornal, porque diminuiu
o número de vítimas, lógico que diminui. A polícia não atende, não tem estatística, a estatística diminui o número. E dado oficial, né? Olha, o que eu tenho aqui... Coisas que não diminuíram, por exemplo, que aparece no jornal, roubo de carro, não diminui. Por quê? Porque você é obrigado a fazer o boletim de ocorrência. Por causa do seguro. Por causa de seguro ou não, você é obrigado. Senão, agora, roubo de celular, por exemplo, não tem nem um décimo do que é roubado, furtado de celular. Isso aí não. Com ocorrência, não tem. Ah, mas poderia fazer na internet. As pessoas nem fazem mais, nem fazem mais na internet. Roubo de bicicleta. Ninguém faz mais. Você imagina, você tem dificuldade para você furto verificar. Simples, né? De roubar uma correntinha, carteira, um tênis. Ninguém faz mais. Mas, Nicolau, você vê. Virou há 2 fins trivial, de semana né? atrás, eu estava num domingo de manhã. Estava um sol gostoso, com bastante gente no jardim andando por ali. Esse friozinho dessa nossa época, mas um solzinho gostoso. Eu estava no Canal 3, ali naquele quiosque tem o Coco ali. Tinha um carro da Polícia Militar, bem ao lado do canal. Tinha um carro da Guarda Municipal, aquelas S10, cabine dupla, com quatro guardas municipais ali, muito bem entendido ali, lá da Concha Acústica. E mais 2 motos, aqueles quadriciclos, que andam pela praia também com os guardas municipais. E tinha ali, em cima do jardim, mas a menos de 10 metros, desse monte de... Um monte de vagabundo. Um monte de cara amassando latinha em cima da planta lá do jardim. Em cima do jardim. Faz isso na frente dos guardas municipais. Aí eles viram de costa. Aí eu não sei porquê, não sei se eles têm alguma orientação. Eu não consigo entender. De não reprimir. Não eu acho assim, se confundiu muito, eu acho que está confuso no nosso meio o direito de ir e vir. Eu acho que está bem confuso. Você estava falando daquele pedaço ali do Gonzaga, o que acontece ali. Uma das outras coisas que acontece ali, além de tudo isso que eu já relatei, é a quantidade de morador de rua. Eu ia abordar isso no segundo bloco. Quer deixar para depois? Vamos abordar no segundo bloco, podemos? Temos o sinal do break aqui. TV com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe a presença do presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, e também do João Vilela. Vamos falar agora, no primeiro bloco nós conversamos e debatemos a respeito dos problemas ali no entorno de uma pequena quadra do Gonzaga, o bairro mais nobre da nossa cidade, que infelizmente está abandonado, que é o quadrilátero ali, o quarteirão, que faz fundos com o Boulevard da Otton Feliciano, a Rua Marcílio Dias e a Avenida Ana Costa. Nesse segundo bloco nós vamos abordar, Nicolau e João, principalmente a questão dos moradores de rua, que ali a quantidade de moradores de rua, homens, mulheres, crianças, é intensa. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Ação Comunitária, já presenciei algumas reuniões. Social. Agora é Ação Social.
presenciei algumas reuniões com a própria secretária, Rosana Russo, com vocês lá no CDL. É um problema de saúde pública, muitos dizem. O que pode ser feito ali? Porque o turista que transita, o próprio morador da cidade, fica incomodado com aquela situação, uma sujeira, um vale-tudo ali. As pessoas até evitam, quando podem, transitar por ali. Veja bem, se você falar... Pega mal para a nossa cidade. Não, mal não, né? Eu acho que pegar mal, acho que você está sendo gentil. Falta muito pegar mal, né? Tem que melhorar um bocado para pegar mal. Eu acho que falta... É indecente. É indecente, né? Porque ali é o coração do Gonzaga. Os melhores pontos comerciais ali, está ali. Onde tem um hotel, 2 hotéis, onde tem um shopping. Um central ali do Gonzaga, uma quadra antes da Praça Independência. Tem uma grande loja de departamento, lojas americanas, loja McDonald's, a CIA. Então é um grande fluxo de gente, né, que tem ali, maior do que após a praça, né? Uma circulação grande de gente que vem da Floriano, corta o Boulevard, vai até um Boulevard que nós tanto trabalhamos para criar, né? Que foi na época do então prefeito Beto Mansur, que nós sentamos lá na sala dele e quase impomos para que fechasse a rua. Foi uma briga na Câmara Municipal, que tinha muitas pessoas contra. Conseguimos aprovar. Na época do então presidente da Câmara era o Paulo Gomes Barbosa, falecido, né, pai do prefeito. Conversei com ele pessoalmente, conseguimos passar o projeto, fechar a rua, depois viabilizou-se dinheiro para que foram até aqueles 2 caixas, Itaú e Bradesco, para poder fazer a obra da rua. Foi feito com esses 2 bancos, sem custo, quase sem custo para a prefeitura. E ficou aquela coisa fantástica, que é o Boulevard. Era uma rua totalmente degradada. E esse projeto nós tentamos depois ampliar para a Rua Goitacazes, que é uma rua que está totalmente degradada hoje, no aspecto comercial, né, com um monte de lojas fechadas, e é uma rua que juntaria ali aquelas 2 galerias, Queiroz Ferreira com a Galeria Ipiranga, criaria também um grande centro comercial. Porque ali tem estacionamento do prédio, né? Tem, mas daria. Tem projeto, porque as lojas seria só até a metade da rua, e depois da metade para lá seria feito um calçamento, estilo que foi feito na Marcílio Dias. Que pode passar... O rebaixado, que poderia passar carros, né? E o carro só chegaria até aquela entrada do prédio. Ficaria como uma rua sem saída. Sim. E daria para fazer uma grande área de lazer e todo esse projeto foi discutido na época com o Papa. Então, é algo fácil, está engavetado, né? Ficou engavetado. Tentei conversar com o pessoal do Paulo Alexandre, sem sucesso. Bom, mas aí foi feita essa obra, esse repaginamento, que eles estavam querendo estender ao quadrilátero, que inclusive chegou a ser licitada a obra, que seria Floriano Peixoto, Euclides da Cunha e Marechal Deodoro. Chegou até formar o canteiro de obras ali em frente à Rua Bahia, e fizemos reuniões lá no CDL com o pessoal da secretaria, mas a obra, de acordo com o problema de contingenciamento, né, que é uma palavra que está na moda. Contingenciamento. Né? Contingenciamento aí das prefeituras. É uma palavra bonita. Antigamente a gente falava sem dinheiro, né? Hoje em dia eles falam bonito, né? Ficou bonito. Contingenciamento. Contingenciamento. Se contingenciou... Aí a obra foi cancelada, suspensa temporariamente, também por um outro problema, que o custo que a CPFL estava cobrando para embutir os transformadores, principalmente transformadores. Porque ele tem muitos prédios, né? Uhum. Então, para embutir os transformadores, eles queriam deixar para fora os transformadores. Ia ficar um monstro, né? Ia ficar uma área, ia ficar mais ou menos uns 5 metros por uns 1,5 metro de altura. Não ia ter passagem. Não, ia ficar uns tijolão assim, enormes. Piora mais ainda, né? Já está aéreo, deixa aéreo. E o certo seria enterrar, embutir, como é feito em vários locais, né? Assim. Bom, então foi suspensa a obra. Agora, aquele pedaço, depois que foi feita aquela licitação, foi feita a reforma, demorou, atrasou como sempre, ficou bonito. Eu acho, apesar do piso não ter sido, né, de primeira
linha, os rejuntos, não ficaram muito bem acabados, mas ficou bonito com aquela parte daqueles bancos, né, paisagismo, que foi colocado, aquele mobiliário paisagístico, né, com vasos. Tiraram o pessoal dos churros, né? Não, tiraram nada. Aqueles bancos e tal que ficaram ali, porque isso tem a ver com cidade balneária. Sim. Né? Cidade balneária, o turista ele circula num local agradável, vai tomar seu sorvete, senta ali num banquinho daquele. Ele precisa ter espaço para... Aí começou. Aí do lado de lá já começou um ambulante que encosta em 2 banquinhos, toma conta da lixeira. E ninguém senta no banquinho, a não ser os clientes que estariam ali servindo do... Isso quando ele não põe cadeirinha de plástico, né? Vamos dizer assim, não é nem de plástico. Que beleza. Já fizeram um loteamento ali do... Aí do outro lado, em frente a mesma coisa. Aí vem o menino do artesanato, aí que começa coloca o pano. Artesanato e tal, aí a gente liga para a Cefins, Ronaldo Santiago, manda a fiscalização vai lá. E eu até não estou nem criticando o Ronaldo Santiago, porque eu sei que eu até elogio ele aqui, porque ele é um cara que ele é parceiro mesmo da CDL, é parceiro do comércio, ele faz a fiscalização, ele é rígido em relação à fiscalização, mas primeiro, ele sofre pressões, e segundo, ele tem enormes dificuldades com o efetivo dele, que é pequeno, e o pessoal é muito bonzinho, benevolente, né? Não sei se você me entende. E aí começa um outro problema, que foi aquele que você tocou. Tirando essa coisa linda, né, que fica ali, é outro problema que você tocou, moradores de rua. Então ali, como eu tinha falado anteriormente, as pessoas confundem o que é direito de ir e vir com direito de ficar. Porque eu falo, pessoal, tem direito de ir e vir. Direito de ir e vir, mas tem direito de ficar. Então, não tem o ir, não tem o vir. Né? Eu conjugo o verbo ir, né? Vamos conjugar o verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, eles vão. Então, agora, onde é que está o vão, vai? Não tem, ele fica. Não, fica onde quer, fazendo o que então quer. Então é o verbo ficar, né? Eu fico, tu ficas, ele fica, nós ficamos e todos eternamente. ficam. E que interessante, Nicolau. E marca ponto, viu? Sabia que tem um lá que tem 3 cachorros. Ele fica naquela esquina entre o Boulevard e a loja americana. A esquina é chanfrada. E ele fica ali naquela esquina, é dele, ponto. Tem em frente a Smart Fit ali, aquela entrada, aquele recuo, é daquela senhora que tem cadeira de rodas, que de rodas ela não precisa, porque ela tem pernas. E as pernas dela andam e ela levanta. Mas eu vou falar uma coisa para você, Guto. Eu estou aqui criticando, metendo o pau no poder público, e o poder público sofre também muita pressão. Porque eles já tentaram tirar aquela senhora, ou tirar aqueles moradores de rua, por várias vezes, tudo bem que em horários errados, mas tipo assim, 3, 4 horas da tarde. Você já viu isso? Não? Quando está... Você já viu? A movimentação já tentar tirar? Já a população se vira contra. Exatamente. Eu fiz uma postagem recentemente, há um tempo atrás, no Facebook, exatamente isso. O que quer a população? O que a nossa população quer? Porque eles sabem reclamar. Aí o poder público vai lá e age, e eles vão aí contra. reclamam. Eu vi uma cena de 2 carros da Guarda Municipal pararem de ré, começar a recolher aqueles ambulantes que estavam ali, aqueles hippies, aquele bando de vagabundo que fica ali vendendo coisas. E eles se revoltarem, cara, com o celular na mão, eu estou filmando, eu vou pôr no já Facebook. cercam as viaturas. Mas teve 2 que foram presos. 2 transeuntes, 2 munícipes, que foram presos porque eles foram... Inclusive uma senhora também quase que foi presa, porque foram para cima dos guardas municipais para tentar agredi-los. E eu fiquei olhando aquilo... Podiam levar para frente da casa deles, ou para dentro da casa deles. Eu pensei comigo, eu falei, gente, o que quer a população desta nossa cidade? Eles olham aquele bando de vagabundo ali, sabem criticar, mas dão dinheiro. Essa senhora que eu falei da cadeira de roda, ela fatura mais de R$200 por dia. Você vai falar isso, Nicolau, amanhã tem 200 Boa pessoas férias, correndo hein? com ela, hein? 200, não, vai ter uma... Boa férias. 200, mais de 200 pau por dia. Tem um do cachorro, que ficava ali em frente ao I-99, ali próximo da Galeria Quinta Avenida, onde eu tenho loja. Um do cachorro ali, eu fiz que eu tirei esse sujeito dali, tanto que eu enchi o saco dele. Ele faturava, eu sei que ele faturava, porque ele trocava de trocados, ele trocava na banca e trocava no I-99.
em torno de 160, 170, ele trocava entre moedas e notas de R$2. Fora o resto que já veio graúdo. Agora, eu vi uma senhora, isso ninguém me contou, eu estava passando, uma senhora olhou para ele com 2 cachorros ali, punha raçãozinha para o cachorro. Eu vi uma senhora abrir a bolsinha, tirar uma nota de R$20 e entregar para ele. De 20? Eu falei assim, não faça isso, minha senhora, isso aí é um pilantra. Dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ainda ficou de cara feia comigo. O cara é um pilantra, sabe o que ele faz? Ele chega lá de manhã de bicicleta, com bermudinha de marca, bonezinho de marca, camisetinha de marca. Você compra bermudinha assim de R$300? Ele chega assim para trabalhar. Eu não compro bermuda para mim de Não, R$300. Mas aquelas bermudinhas de marcas que custam isso. Ele troca de roupa, ele troca ali na frente, todo mundo tá nem aí. Ah, ele Põe uma roupinha, tem um uniforme de põe uma trabalho. roupinha rasgadinha, uma camisetinha rasgadinha, ele já é feinho, sabe? Ele é bem pequenininho e feinho, ele faz uma vozinha sofrida. Ele fala, dá uma comidinha pra menina, ajuda eu para comprar. Ah, ele a pede pro cachorro. menina é o cachorro. As pessoas vão ali na lanchonete, compram coxinha, compram comida, entregam para ele. Cansei de ver. Coxinha, comida, ração. Ração, eu tenho 2 cachorros, 2 Lhasa, e meus cachorros não comem a Eucanuba, porque Eucanuba é uma ração caro. que custa, deve estar custando aí uns R$90 o quilo. O cachorro 80. dele, a menina come. Eu vi gente dando um quilo de ração. Então, aí eu faço de novo a pergunta para você, Augusto. O que a população quer? Em cima do que você está falando, a mesma população que quando viaja, vai para outras cidades, elogia, olha como é bonito, Exatamente. não tem morador de rua. Porque o morador de rua, Você tem que separar, viu, Augusto? ele constrange as pessoas. Existem as pessoas que estão na rua porque tem problemas. Tem os depressivos, né? os doentes. Que inclusive eu acho que a legislação peca muito, né, João? Eu também acho. Eu acho que a legislação erra muito nesse sentido. Nicolau. A legislação não permite que você retire a pessoa da rua para um Mais ou tratamento. menos. Mas um morador Mais de rua... ou Não, menos. hoje tem a opção de você solicitar pedido judicial. Sim. Mas você acha que tem discernimento, um sujeito que está caído, um craqueiro, por crack, por qualquer outro álcool, que está lá quase em coma, que o cara não come há dias, só bebe. E bebe Ou só álcool usa puro. droga. Se você der álcool puro para ele vai bebe. tomar álcool. E você acha que o cara tem discernimento de chegar pro cara e falar assim, vem aqui, meu Não, querido. não vai. Vamos... É um contrassenso, não né? vai. Se liga, É um que você fala que ele contrassenso. ganha Como por que uma dia, pessoa- Ele não vai. Mas Não, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu vou te falar, esses nem faturam, João. Mas Esses daí, veja, esses não os- são... os que usam não, droga- esses não são nem profissionais. Esses não faturam, esses são pedinte mesmo. Não, esse que eu Então, falei... só aquela parcela que está profissionais, na Não, mas rua é. por algum não problema. importa, olha. Isso. Nós temos que levar em consideração algumas coisas. O que eu acredito, faltam 2 coisas, Nicolau. Coragem para fazer, porque você não tem que ser politicamente correto. A polícia... Eu faço o uma poder pergunta público, pra você, me responde, Ele tem que João. ser legalmente correto. Tá bom, deixa eu te perguntar para você e pro Guto. Guto, tem direito de ir e vir? João, tem direito de vir. Se fosse teu pai que estivesse ali na rua, você deixava ele lá? Não. Não, a questão não é só essa. Não, Nicolau. mesmo que ele quisesse ficar, você e a deixaria ele lá? recreativa, lógico que Então vai. essa é a pergunta que eu faço para a população. Sim. Se fosse o pai de vocês, quem tiver contra, Mas, que Nicolau, estiver nos Nicolau, assistindo... deixa eu só te sei que vai ter um colocar monte de uma gente contra Situação mim. indigna, humilhante, né? Na rua. Olha, continua sendo contravenção penal a vadiagem. Continua ainda- sendo. continua. Tá lá no Código de Contravenção Não está Penal. revogado, Tá vadiagem. tá lá. Ah, não tem eficácia. Bom, não tem eficácia mais ou menos. Se você pegar a pessoa fala, não pode. Pode sim. Pode sim. Você pode retirar a pessoa dali. Você comprovou que ela tá vadiando. É fácil você comprovar hoje em dia isso. Hoje tem qualquer um, tem uma câmera para filmar, tem um celular para filmar. Você pode comprovar que a pessoa está pedindo dinheiro. Se tiver com criança, aí sem dúvida nenhuma. não. Criança, então... Aliás, Criança ainda... Não, aí é o crime mais grave. É muito mais grave. Ainda É muito mais grave. É o que realmente não Não, está se tolerando. Então, Ainda, mas pelo criança menos. sozinha Por também. enquanto. Criança Por enquanto. sozinha também. Quando tem no criança, semáforo- a polícia vai e tira. Não, Isso mas criança sozinha no semáforo também não pode. Não. E o que mais tem? O que é o que mais tem? malabares. Não pode. E não o pode ajuda na janta? Agora, Que ele já vem não, com a isso é pior cartolina. ainda, isso é pior ainda. Ajuda na janta. Agora, o que acontece? É contravenção penal, só que você tem que levar a pessoa para fazer exame de corpo de delito, tudo aquilo que você tem que fazer
quando acontece. Todo o protocolo. E ninguém quer fazer isso. Vamos ser sinceros. Eu já fui a Exatamente. algumas reuniões contigo lá na secretaria. O policial... O pessoal fala uma coisa, fala outra. É verdade? Em parte. É difícil? Muito. Agora, que dá para fazer É de só ter várias vontade, formas, é só ter vontade, dá. João. Se você tem ali uma pessoa pedindo dinheiro, mesmo que seja uma área particular, aquela região que você colocou ali é particular, você não pode deixar. Agora vamos colocar... Você não pode deixar a só pra pessoa nós em não degradação Tá bom, humana. mas só para a gente não sair daqui, só para nós não sairmos aqui como os monstros. Não, é verdade, porque vai ter gente que vai estar vendo o seu programa. Sim, vai e nos vai criticar. falar, pô, esse cara está falando isso porque ele tem condições, ele tem casa, tem comida, o pobre coitado está ali na rua. Não, errado. O sujeito está lá na rua porque ele quer, porque a prefeitura, nesse aspecto, dá condições. tem vários e vários equipamentos. Passar fome, eu vejo às vezes algumas ONGs católicas, não sei o quê, levam comida para as pessoas. Não tem que levar comida. Qualquer pessoa hoje ela come por R$1 no Bom Prato. R$1. É só E ir toma lá. café da manhã por 50 E centavos. toma café da manhã. Mas... E outra coisa, tem vários abrigos com cama limpa, lençol limpo, tudo Chuveiro, limpo. mas tem disciplina, Só né? que tem regra. Agora, tem regra. A vida é feita de Nicolau, regra. veja. Ele não pode se drogar lá dentro Então. do abrigo, ele não pode beber. Agora, ele tem regras. Os números são o seguinte, foi feita uma pesquisa há bem pouco tempo, a prefeitura pagou essa pesquisa, você sabe disso. Há bem pouco tempo fez pagar uma pesquisa. 87%, que é bastante coisa, 87%, tem problema com droga, lista ilícita. Seja álcool Problema ou sério. as outras drogas ilícitas. Então, as Álcool e pessoas têm um tabaco. problema sério já com isso. Outra coisa, você não pode permitir criança. Muita gente é profissional, que nem você colocou. Tem o pessoal que é dependente químico. É uma doença que a pessoa tem e nós não podemos fechar os olhos e deixar essa pessoa nessa condição. Hoje em dia parece que algumas drogas virou uma coisa, parece até bonita, né? A maconha virou bonita. Eu estava no sábado, esse sábado agora, à tarde, fecharam a Avenida da Praia. Tem uma passeata na Praça A passeata da maconha. A marcha da maconha. A pelo marcha amor da de maconha. Deus. Olha, a Vai polícia tinha que trabalhar. pegar e levar todo mundo. Ah, senão trabalhar, tá fazendo pelo amor de Deus. apologia à Mas não maconha, podia tem que fazer ser preso. apologia a nada de uma coisa assim. Mas isso tudo e pode. ali Não, estavam o fumando Supremo também? Tribunal Federal já disse que pode. Pra fazer apologia. Manifestação. Pode. Manifestação a favor da droga, pode. Agora, pode porque o país virou uma paterna. É o que você colocou. Não tem mais ordem nem progresso nesse país. A ordem não tem. Vocês sabiam, qualquer um tá. E já sabe que também o progresso também não tem. Mas por quê? Porque essas coisas... Eu acho que tem que ser que nem a lei portuguesa, por exemplo, que é muito clara. Não é crime você utilizar droga. Uma maconha, isso, aquilo. Só que é uma infração penal. É uma infração. É o meio do caminho. Se você for pego... É uma infração. É um outro... Nós não temos essa classificação no Brasil. Você paga uma multa. Você paga a multa. E deve ser Se você salgada tiver essa multa. na rua. multa Se você quiser deve ser fumar salgada. maconha na sua casa, vá fumar maconha no seu quarto, na sua casa. Quer se matar? Se mata. Suicídio não é crime. Mas só que no Brasil... Agora, não vai fazer isso Só que aí, no na Jardim da frente Praia, de no outras Jardim da pessoas, Praia, né? que passa ali. Eu quero passar com a minha filha de 1 ano no carrinho, eu não tenho coragem Você tem que de passar. As pessoas, porque está ali o cara fumando maconha, aquele cheiro horroroso. Ele quer fumar na casa dele, problema é dele. Você sabe que pregam por aí que maconha não é mais crime? Não, prega porque não tem pena, né? Você sabe qual que é a pena da É uma contravenção tratamento. hoje. Não. A pena Se assim não tecer... por uso de droga, existe a pena. Chama-se ademoestação verbal. Exatamente. O que acontece? O juiz chega pro cara que foi pego, utilizando, e chega, filho, não faz mais isso, tá bom? Ah, tá bom, pode deixar. Ele dá isso. E se ele conversa com a pessoa. E se ele fizer de novo e aparecer de novo, continua sendo a mesma coisa. E ele Então, tem que quer dizer, assinar um termo o máximo que pode circunstanciado acontecer quando ele é pego, né? Mas nem isso mais está fazendo. Não está fazendo nem mais o que ser. Nada. Para ter uma ideia, crimes abaixo de 2 anos, crimes mesmo, tá lá no Código Penal, crime, furtou, menos 2 anos. 155. Não é mais, não aparece na ficha do cara. Ele Não faz vai... a transação penal. Por isso que eu falo que essa país é uma bagunça. Se o cara chegar lá e te furtar, Nicolau, você pegar ele em flagrante, filmou, fez, aconteceu, prendeu o cara, ele vai lá na frente do juiz e ele tem um negócio chamado transação penal. Olha que bonito o nome. Transação mesmo. É uma transa. Transação penal. Olha que o país é uma transa. zona, né? Uma transação penal. Hoje eu tive um programa com
com o Vicente Cassione, ele falou de pátriazinha, falou que é pátriazona, porque nós somos uma pátriazona. Então tem a transação penal. Sabe o que acontece? Nada e nada. Ou seja, nem com a ficha ele vai ficar marcado. Como uma pessoa que já cometeu um furto. Não cometeu nada. Ele pode prestar um serviço à comunidade, faz um não sei o quê. Agora, abaixo de 4 anos, que é pior, abaixo de 4 anos, também não acontece praticamente nada. Então, poucos crimes no Brasil, e o bandido sabe disso. Sim, eles conhecem o Código Eles Penal sabem melhor que muito muito melhor, advogado. eles sabem tudo o que acontece. Sabe que no final das contas, pouquíssima coisa é investigada. É Você chega no final lá, a investigação é 1% que consegue saber o crime que aconteceu. Nós tivemos aqui esse dentista que matou, ele matou uma, matou 2, matou 3, matou 5 pessoas. No mesmo local ele ia lá, sumiu, o cara virou pó. Peraí. Ou seja, a investigação falhou. Porque tinha filmagem, tinha câmera, tinha isso, tinha aquilo. Eu acho Tinha um histórico, né? Tinha um histórico do Ali cara. eu acho que a investigação ela funcionou quando provou-se que quando Depois se de quer muito descobrir, investigar, quando se consegue. quer, mas depois que ele matou tantas pessoas. Mas houve um enlace ali existe de a Só vontade. isso, num país, Ele num errou. país decente, o primeiro crime que Onde aconteceu eles tiveram certeza, inclusive mostrou no Fantástico. foi justamente Quando eles tiveram no certeza, CRES, foi quando ele no no CRO. No CRO. Cancelar o Foi ali em cima registro. Não, e outra coisa, quando ele pegou a Funcionária que tinha funcionária que trabalhado já para tinha ele. trabalhado com ele. Então ali na investigação fechou o cerco. Sim, mas você imagina. Fechou a Mas investigação. morreram o quantas que- pessoas? Foram 5, 4. se não me engano, 4 ou 5. 4. Tal. Mas veja. A moça não morreu. A moça sobreviveu. Pois é. E o Não, sobrinho 2 também não levou um morreram. tiro O só que foi sobrinho uma e a tentativa. funcionária. 2 não morreram. A família morreu, né? Os Morreram irmãos Todos três eles irmãos. morreram. Então são 5 pessoas que foram atentadas. Ele tentou matar 5. Mas matou 3. Matou 3. Veja, nós temos, então, 1% que seja investigado e descubra. Né? Psicopata. Desses 1%, vai para uma cadeia que não regenera ninguém. Na cadeia, no Brasil, nós não somos obrigados a trabalhar, que deveria ser obrigado a trabalhar para reparar o dano contra a vítima, o dano do Estado que prendeu, que teve que manter aquele cara encarcerado, Tá que custa uma gastando com ele fortuna, ali. sabe? E acontece nada. Na cadeia, na realidade, vira ali um aprendizado do crime. A pós-graduação. A pós-graduação, que ele vai aprender com os outros como é que faz o picaretagem total, fica ali, sem fazer nada na cadeia o dia inteiro, a não ser ficar passando trote para os outros, para conseguir dinheiro para várias Consegue coisas, também? e consegue. Usando droga. Usando droga, torto direito. Algumas cadeias, como teve a do Rio de Janeiro, que pegaram mesa de bilhar. Como é que você entra com mesa de bilhar? E aí, você Tem tem uma churrasco, lei... tem geladeira, Você falou de lei, tem- Nicolau? Teve uma lei, ano passado, no estado de São Paulo, para proibir, e conseguir essa lei, proibir, escuta o que eu estou te falando, proibir a pessoa de ser revistada quando vai fazer visita íntima. Horas! Me desculpa, cadeia tem que ser aquele vidro. O que existe? É aquele visita vidro. íntima, e meus você pega o amigos? telefone e você fala com a pessoa do outro lado ali, sentadinho, com o guarda te olhando. E com a conversa sendo Gravada. Tem monitorada. que ser isso, como somos países civilizados. Sim. Mas dizem que o civilizado não é, são nós, somos civilizados. Visita íntima o cara, no Brasil, o cara vai, ele Só no entra... Brasil. Só, Os não, direitos só no Brasil. humanos Não, são mais E você sabe uma coisa dos mais bandidos louca? do que nós. A visita íntima não é lei. É o diretor do presídio que permite por uma questão de, de contenção. Uma benevolência para poder segurar a Agora, cadeia. porque- né? Isso. Mas para o menor de idade é lei e é Mas você obrigado. sabe o que Para o vai- menor de idade. Sabe o que vai acontecer com a sociedade, o que já está acontecendo? Ah, não dá, Com a nossa sociedade hoje, o que está acontecendo é o seguinte, que nem o caso que tivemos aí da Ana Hickman, né? O sujeito não perdeu tempo, fuzilou o cara. Sim, mas vai ser processado, Não, mas né? ali ele Não vai ter sei se vai ser legítima processado defesa, ou não. ali é excludente de licitude. Ele fuzilou o cara, sabe por quê? Para não dar chance, deu 3 tiros, 2 na nuca, e dá um tirinho no cara, o cara cai, leva o cara algemado, Mas leva preso. nessa- Vai processar o sujeito porque Não, atirou já que ele não vai fuzilou. fazer. Nessa ele deu 2 tiros na O explosão do sujeito de boa cara. né? O aparência. do cara tá na UTI. Você viu a aparência do uma hora dessa. rapaz? Você viu a aparência? Rapaz de boa aparência, psicopata. A boa aparência é doente. baixo. Tem uma Não, boa aparência mas de no boa- Congresso não. Nacional. Mas fuzilou. Por que fuzilou o cara? Não tem mais chance o cara. Mas já tirou de Acabou. circulação. Tirou né? de circulação, já sabe que aquele não vai para cadeia, vai para o cemitério. Então, é o que a sociedade hoje está pregando. Que nem tem caso aí... Só que vira uma barbárie, né? Vira, como uma teve o barbárie. caso lá do Guarujá, colocaram no Facebook lá que a mulher... Roubava Sim, criança. você viu? E onde vai parar o negócio? Pegaram a mulher e mataram.
injustamente, que aconteceu no Guarujá, não foi? Foi. Sim. E são coisas que... Mas isso é... A população está saturada. Como pegaram algum tempo atrás, eu acho que, se não me engano, foi na Vila Margarida, não lembro onde que foi, o moleque, um ladrãozinho, pendurado no poste. Amarraram ele, pendurado no poste, desceram o cacete nele para chamar a polícia. Estava lá todo estrupiado. E quando a gente começa a achar isso, Então, Nicolau, é porque está com algum problema mais sério. É, porque a lei e a justiça não permite que a pessoa tenha satisfação, não sinta a justiça funcionando. A lei não funciona. Agora, eu já vi casos, viu, Guto, no Gonzaga, já que nós estamos falando do Gonzaga, desses molequinhos ladrãozinhos, de ser pego. Eu tive um caso meu de moleque ser pego, os policiais levam ele para a delegacia, quando o 7º DP era ali na Rua-Bahia, levavam o moleque para lá, os moleques iam para lá, ficavam lá, o policial tinha que... A viatura ficava parada, enquanto isso era uma viatura a menos circulando, o delegado dava uma canseira na viatura, o cara tinha que fazer o boletim de ocorrência e tal. O policial ficava mais tempo lá do que o menor. Os moleques acabavam saindo. Antes do policial. Antes do policial já... Teve um que o policial saiu, quando o policial saiu e foi circular de novo, pegou ele roubando de novo. No mesmo dia, 2 vezes o mesmo moleque. Que beleza. Então, quando você vê uma situação, um país está ocorrendo esse tipo de situação, você acaba ficando, sabe, sem... Ou você age por conta própria, que nem tem acontecido, né? Como vem acontecendo, que eu acho isso errado. Claro. Né? Fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando você vê a lei funcionando, e eu também, eu sou assim, eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu também sou favorável, em partes, à pena de morte. Claro. Sabe? Eu acho que... Certos casos não tem jeito. Certos casos são O umas cara barbáries. não tem. Sujeito que tem 10 crimes nas costas, que matou pessoas friamente para roubar um celular, que nem o caso do Luan. Champinha, é o champinha da vida. Estuprador. O Luan e o filho, o Luan Chiro, que inclusive o pai dele, nós recebemos ele lá no nosso programa da CDL, ele está participando de uma campanha de não receptação do comércio, fazer a receptação de produtos roubados, porque é o mercado que incentiva, que faz com que roube. Porque hoje, por exemplo, celulares como o iPhone, como o Samsung ou Motorola, os mais novos e mais modernos, eles têm bloqueios automáticos. O próprio dono liga, o celular fica inutilizado. Não tem utilidade para mais nada, não funciona para mais nada. Então, eles acabam vendendo por um preço de banana esse celular para receptadores que vão tirar as peças do celular. Coisa só peça. Tira a tela, que é um produto mais caro, tira uma bateria, tira uma carcaça. Os componentes. E acaba comprando aquilo por R$50, R$100. Isso, às vezes. E o cara consegue fazer um dinheiro com isso. Então, esses receptadores, para mim, também tem que ter a pena em dobro. Esses comerciantes, falo de novo, CDL é uma câmara de lojista. Mas esse lojista que faz isso tem que ter a pena dobrada. Não é um bom lojista. Porque ele está incentivando, que nem houve aí vários casos aí tem até um amigo meu que vende rodas e pneus, teve polícia batendo ali na empresa dele. Para saber se... Pedindo nota fiscal das rodas, por quê? Porque estava uma onda, você lembra uns tempos atrás? Furtos de rodas. Um furto de roda direto. Se estão furtando rodas... Alguém está comprando. Alguém está comprando rodas. Demanda, estão furtando oferta e demanda. Fio. Estão furtando fio como furto. Comprando. Alguém está comprando fio, comprando cobre. Né? É só a polícia ir aqui atrás do cemitério do Paquetá, você vê aqueles carroceiros queimando. Você já viu eles queimando fio ali? Eles queimam o fio, pega aqueles rolos de fio roubado, põe fogo, que é para derreter, né, ou tirar o plástico, para vender o peso em cobre. Hoje está se usando alternativa que as empresas elétricas, CPFL elétrica, estão usando fio de alumínio, né, que já não usa mais o cobre, porque acaba não tendo interesse de se roubar. Mas isso são paliativos, né? Senhores. Se a gente for falar aqui, eu vou falar 3 dias. 2 programas. Muito obrigado, João Vilela. Muito obrigado, Nicolau Obeide. Muito obrigado, telespectador. Tchau.